O Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 19. Itinerário marcano da paixão de Cristo. No dia seguinte, quando eles estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Tendo visto ao longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se encontraria nela alguma coisa. E tendo se aproximado dela, nada encontrou senão folhas. De fato, não era tempo de figos. Tendo tomado a palavra, disse-lhe: Nunca mais, para sempre, ninguém coma de teu fruto. Seus discípulos escutavam. Chegaram a Jerusalém. Tendo entrado no templo, Jesus começou a expulsar os vendedores e os compradores no templo. Virou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que ninguém transportasse um objeto pelo templo. E ensinava-lhes: Não está escrito: Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vós fizestes dela um covil de bandidos. Os sumos sacerdotes e os escribas o escutaram e procuravam como fazê-lo perecer. Eles o temiam, pois toda a multidão se admirava com seu ensinamento. E quando se fez tarde, saíram para fora da cidade. O Evangelho do Senhor. O evangelista São Marcos associa intencionalmente esses dois relatos fundamentais. O relato da figueira amaldiçoada e, na sequência, a purificação do templo, como é conhecida por Jesus. Marcos pretende explicar uma perícope ou um relato por meio de outro. O primeiro relato da maldição da figueira, portanto, serve aqui para esclarecer o segundo, o da purificação do templo, como também o relato da purificação do templo serve para explicar e elucidar o relato da maldição da figueira. Isto porque, sendo a figueira uma das imagens mais tradicionais e antigas de Israel, quer Marcos, com a maldição da figueira, antecipar-nos simbolicamente, como também o próprio Cristo, a maldição, ou melhor, o juízo de Deus que será invocado por meio de um ato profético de Cristo sobre o templo em Jerusalém. Portanto, após anotar que Jesus, tendo fome, procurara na figueira o seu fruto, não o encontrando, e por isso amaldiçoando-a por sua esterilidade, Marcos deixa claro a antecipação do juízo de Deus sobre o templo de Jerusalém em Israel. Notamos também que Marcos ressalta não ser o tempo de figos, por isso não haver nele nenhum fruto à disposição de Jesus, o que deixa claro o caráter simbólico ou então profético do ato de Jesus, que por meio de sua palavra de poder e autoridade amaldiçoara a figueira por sua esterilidade. A esterilidade da figueira, imagem tradicional de Israel e aqui em especial do templo, é prefigurada ou simbolizada, antecipada nesse ato, nesse gesto de Jesus. Na purificação do templo, Jesus, segundo Marcos, vira as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendem pombas. Não permitia, inclusive, que ninguém transportasse qualquer objeto pelo templo. A ação de Jesus aqui tem por objetivo denunciar não meramente a exploração econômica por parte daqueles que se utilizavam do câmbio, da troca da moeda romana pela moeda judaica com o fim de pagar a taxa do templo, ou a exploração econômica por meio dos animais que eram vendidos para dar acesso ao sacrifício dos peregrinos que vinham ao templo para oferecer seu culto a Deus. Não é meramente essa exploração econômica que visa o Cristo denunciar, mas acima de tudo, como deixa bem claro, citando os profetas Isaías e Jeremias, quando diz: Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vós fizestes dela um covil de bandidos. Quer Jesus aqui denunciar o mau uso do templo, o mau uso desse espaço sagrado,
destinado por Deus ao culto universal de todos os povos. Em outras palavras, Jesus denuncia a corrupção do templo, no sentido em que o templo não ocupava a função para a qual tinha sido destinado, o culto universal ao Deus único e verdadeiro. No pátio dos gentios se assentaram cambistas e vendedores de animais, que mesmo dando acesso ao culto no templo, estavam obstruindo a verdadeira função e finalidade do templo, que era o culto universal ao verdadeiro e único Deus de Israel e também de todos os povos. Tal obstrução ia contra a funcionalidade original do templo. Por isso Jesus, citando Isaías 56, verso 7, e Jeremias capítulo 7, versículo 11, denuncia tal corrupção e impropriedade no uso do espaço litúrgico. No versículo 18, temos inclusive os principais sacerdotes e escribas que, ao testemunhar esse ato profético e dramático de Jesus, pretendem tirar-lhe a vida. Algo que não podem fazer, pois a multidão que se impressiona com a autoridade de Jesus e de seu ensinamento, de alguma forma o envolve e o protege. Este relato da purificação do templo, do juízo de Deus sobre o templo de Israel, dada a corrupção no que diz respeito à funcionalidade original do culto pretendida por Deus ali, ela tem também um reflexo profético nas escrituras hebraicas, como no texto de Malaquias, no capítulo 3, no versículo de número 1, quando escreve o profeta: virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Diz então o profeta, e sem dúvida o evangelista São Marcos faz alusão a essa profecia: o Senhor penetraria no seu santo templo. Traria então a purificação e o juízo sobre o mesmo. O Cristo, que penetrara na cidade santa, montado sobre um jumentinho, símbolo de sua realeza, uma realeza pacífica, não obstante uma realeza autoritativa, divinamente autoritativa, cujo fim era penetrar também no templo e ali realizar o juízo de Deus, a purificação de Deus sobre o culto. Isso se dá por meio da ação profética de Jesus Cristo. Então, percebemos que a intenção marcana com esse relato, que associa a maldição da figueira à purificação do templo, é demonstrar o feito profético e autoritativo de Jesus em invocar o juízo e, consequentemente, o fim do templo. O juízo de Deus sobre o templo de Israel e o fim do mesmo. Pois na cruz de Cristo, ou pela cruz de Cristo, o templo seria substituído por esse mesmo Senhor Jesus, que é o lugar, o local, o meio sagrado e definitivo para a adoração a Deus. O templo de Jerusalém, a casa antiga do Senhor, tendo sido corrompida pelos interesses egoísticos dos homens, agora deve dar lugar a uma nova forma, uma nova, superior e permanente forma de adoração a Deus, onde não se importará mais o lugar, mas sim o modus operandi dessa adoração. Como disse o próprio Cristo à mulher samaritana: importa que seja adorado o Deus verdadeiro em espírito e em verdade, nem no templo e nem no monte. O que importa não é mais onde, mas como. Essa é a finalidade e a prioridade da mensagem de Jesus. Colocar todos os homens em contato direto com Deus, denunciando inclusive a falência de cultos que originalmente foram propostos por Deus em perfeição, mas foram corrompidos pelo egoísmo, pela ambição, pela pecaminosidade humana. Então Marcos nos mostra que o Cristo, em cumprimento das profecias, autentica a sua identidade messiânica, penetrando também no templo e promovendo ali o juízo de Deus e a purificação de Deus,
a importância e a necessidade de se recuperar a finalidade intencional desse espaço litúrgico, que é o culto universal de todos os povos ao único e verdadeiro Deus, a adoração ao Senhor. Diante disso, amados irmãos, nós também, com o Cristo, devemos denunciar e renegar toda e qualquer forma de corrupção do culto proposto originalmente por Deus. Assim como Cristo não aceitou, mas invocou antes o juízo de Deus sobre a corrupção do culto original proposto pelo Deus Todo-Poderoso, nós também não devemos permitir que o culto original proposto por Deus, segundo a Escritura, seja corrompido, seja deturpado. A corrupção do culto do Senhor, a corrupção das coisas de Deus, jamais será tolerada pelo Senhor. Deus, como trouxe em Cristo, sempre trará o seu juízo sobre aqueles que corrompem e pervertem as coisas de Deus, especialmente o culto, como Ele mesmo designou e planejou para todos os povos, para a sua glória e a sua honra eterna. Caminhemos com Cristo, aprofundemo-nos nessa Semana Santa, passo a passo, dia a dia, compreendendo o significado e as implicações salvíficas dessa última semana de Cristo, dessa paixão do Senhor, na perspectiva do evangelista São Marcos. Que Deus nos ajude e nos faça crescer espiritualmente nessa caminhada pascal. Que Deus nos abençoe.